Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz a todos. Quero dizer que já estava com saudade. Estava já há algum tempo. A gente tem precisado trabalhar viajando, né? Algumas vezes. É um pouco fora do ritmo que a gente estava normalmente aí, né? A gente passa tanto tempo, às vezes, distante, algumas semanas distante, a gente fica morrendo de saudade, né? E é um privilégio, irmãos, estar aqui com vocês nessa noite novamente, né? Quero aproveitar desde já para parabenizar também as mães aqui presentes. Quero aproveitar também, inclusive, essa oportunidade que o Senhor me deu de estar ministrando no Dia das Mães, para mandar um abraço para minha mãe. A minha mãe deve estar assistindo lá de Ribeirão Preto, né? E a minha esposa cuidou de mandar o link para ela, né, amor? E quero mandar um abraço para minha mãe, um beijo para minha mãe, dizer que eu amo muito minha mãe, né? É muito preciosa na minha vida. Irmãos, nessa última sexta-feira, nós estivemos aqui na igreja com os adolescentes e eu quero também, parabenizar. Quantos adolescentes eu vi aqui na sexta-feira, viu, pastora Bianca? Que trabalho top, que trabalho lindo. Gente, muito bom o culto, sabe? Foi um momento muito feliz para mim ver quantos adolescentes aqui querendo ouvir a palavra, querendo ser ministrados pelo Senhor, cantando, louvando. Gente, que coisa abençoada. Pais aqui assistindo, acompanhando seus filhos. Eu fiquei muito feliz de ver. Então, eu quero primeiro dizer para os adolescentes, não desistam disso, né? Venham mesmo e tragam os amigos, tragam os conhecidos, fala na escola que está tendo e traz mesmo. Isso é muito bom, né? E eu quero dizer para os pais também, envie seus filhos. Envie os seus filhos para cá, irmãos, para ouvir a palavra do Senhor, para orarem juntos com outros, né? A gente às vezes despreza um pouco, irmãos, o poder que a comunidade tem, né? O poder que o grupo, que quando o seu filho está andando com outras pessoas, com outros coleguinhas ali que creem no mesmo, né? Que acreditam no mesmo que está sendo pregado ali, o quanto que isso gera uma grande bola de neve, né? E vai trazendo outros e outros. Então, mande o seu filho, traga o seu filho. Se você puder vir com ele, venha. Fique ali assistindo, acompanhando. É muito bom, irmãos. Muito bom mesmo. E nós tivemos a oportunidade de falar na sexta-feira sobre a família ser um lugar seguro. A família, um lugar seguro. E quando o pastor Anderson soube dessa mensagem, desse tema que havia sido proposto, o pastor se animou, eu também me animei, né? E daí surgiu essa ideia de fazermos essa série de mensagens, né? Que possa abençoar cada um de nós aí. Eu tenho certeza que tem muitos irmãos que podem contribuir muito com esse tema e terão a oportunidade aí, né? Então, não percam os próximos domingos, né? As próximas mensagens. E eu queria desde já convidar os irmãos a estarem abrindo a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu gostaria de ler com vocês os versículos 24 até o 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 27. Amém? Todo mundo abriu? Amém. Então eu vou ler, os irmãos me acompanhem, tá? Diz assim, olha. Portanto, aqui é Jesus falando, tá, irmãos? Jesus dizendo assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra, Deus. Agora, nesse momento, Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo mesmo esteja ministrando sobre nossas vidas aqui neste lugar, Deus. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa estar falando às nossas mentes, ó Pai amado.
trazendo vida, Senhor, ó Deus, trazendo um aquecimento no nosso coração, frio tantas vezes, Pai, para a Tua palavra, para a Tua presença, mas que nenhum de nós, ó Deus, venhamos sair daqui nessa noite sem compreender o que o Senhor tem para falar para nós. Fala, Senhor, aos meus ouvidos e ao ouvido de cada um dos meus irmãos, é o que nós te pedimos, estamos aqui para isso. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, falar sobre família é algo comum, né, entre as igrejas, né? A igreja, de uma forma geral, e a nossa igreja também, especificamente, ela sempre foi bastante interessada, né, de falar sobre família, de falar sobre a importância da família, de falar sobre o valor da família, né, de falar sobre cada papel, né, o papel de cada membro da família. Isso sempre foi algo muito precioso para a igreja, né? E eu mesmo já tive a oportunidade, né, de estar aqui ministrando algumas vezes sobre esse tema, e falar de família para mim, irmãos, é algo muito precioso, porque eu realmente acredito, irmãos, que Deus criou a família, foi Ele mesmo quem criou, que estabeleceu como ela deve funcionar. E eu acredito que a família aponta para Deus. A família aponta para um relacionamento do Senhor conosco e o nosso relacionamento com Ele e uns com os outros, de forma que eu acredito, irmãos, que se alguém deseja servir a Deus, essa pessoa deve ter a sua família em autoestima. Se alguém deseja servir ao Senhor, se alguém realmente ama ao Senhor, se alguém realmente busca servir ao Senhor, essa pessoa deve amar a sua família. Essa pessoa deve cuidar da sua família. O apóstolo João, na sua primeira carta, né, 1 João 4, versículos 20 e 21, ele diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É isso que o apóstolo João ensina aqui, né, na sua carta, né? Quem não ama seu irmão, a quem vê, aquela pessoa que está ali ao seu lado, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É claro que aqui nesse texto, irmãos, o apóstolo João está usando esse termo irmão de uma forma geral. Ele está usando esse termo irmão de uma forma geral. Mas isso deve servir para nós de uma forma a reforçar a importância da família. Porque o apóstolo João, assim como em muitos outros textos bíblicos, né, o apóstolo João também faz uso de uma figura familiar para demonstrar a importância do nosso relacionamento. A importância, do quão importante, do quão valioso é o relacionamento que nós temos uns com os outros, ao ponto de este relacionamento ser comparado com o relacionamento, muito obrigado, meu irmão, com o relacionamento entre irmãos. Então, se é importante amarmos os irmãos em Cristo, amarmos uns aos outros que estamos aqui, quanto mais importante não deve ser, irmãos, amarmos os nossos irmãos de sangue. Amarmos os membros da nossa família, honrarmos os nossos pais, amarmos a nossa esposa, cuidarmos do esposo, a esposa cuidar do esposo, honrar o esposo. Quanto mais importante não deve ser? Muito mais importante. Então, irmãos, eu não quero hoje aqui apenas repetir coisas que eu já falei anteriormente em outras mensagens, mas eu não pretendo falar algo necessariamente novo, mas eu gostaria de avançar um pouco naquilo que nós já temos trabalhado, né, que tantas pessoas já passaram por aqui falando. Mas apenas para relembrar o que nós já aprendemos e aquilo que nós cremos aqui como igreja, né? Nós já passamos por aqui pregando, falando que a família foi criada por Deus, como eu falei agora há pouco. Que a família, que foi o propósito de Deus quem definiu como a família deve funcionar. E aqui eu chamo a atenção para o texto que nós lemos. Irmãos, veja, foi Deus quem criou a família e foi Ele quem determinou como ela deve funcionar. E o texto que nós lemos diz assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, este é como o homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve e não as pratica, esse é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. No versículo 25 aqui, ele diz assim:
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Por que que ela não caiu? Por que que ela não caiu? Porque ela tinha seus alicerces na rocha. Essa casa não caiu, irmãos, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Veja que essa casa, ela está em meio a um local turbulento. Ela está em meio a toda espécie de tempestade, ventania, desastres naturais acontecendo ao seu redor. Mas essa casa permanece de pé. Por quê? Porque ela está alicerçada na rocha. Porque quem a construiu foi uma pessoa que ouviu as palavras do Senhor e colocou essas palavras em prática. Não foi alguém que apenas ouviu, achou interessante e voltou para casa e continuou vivendo como sempre tem vivido. Não, foi alguém que ouviu, assimilou aquele conteúdo, tornou aquele conteúdo valioso para si, precioso para si e colocou em prática. E mesmo diante das maiores tempestades, essa casa não caiu. Formar uma família, irmãos, não é uma tarefa simples. Isso porque a família é mais do que viver junto. A família é muito mais do que morarmos debaixo do mesmo teto. Uma família, meus irmãos, é mais do que uma assinatura em um documento no cartório. Uma família é algo que vai muito além disso, irmãos. Não é uma mera formalidade. A família é algo que não é simples de formar, mas que é um privilégio formar. É um privilégio formar. Por isso, irmãos, nós precisamos nos dedicar. Por isso nós precisamos nos esforçar. É por isso que nós não podemos lidar com a família, com os nossos relacionamentos familiares, com o nosso casamento, de maneira leviana, como se fosse qualquer outra coisa. É por isso que nós temos que atribuir valor aos relacionamentos que nós temos na nossa casa. O marido atribuir valor ao relacionamento com a sua esposa. Os pais atribuírem valor ao relacionamento que tem com os seus filhos. A família ela foi criada por Deus, irmãos, para ser um lugar seguro. A família foi criada por Deus, irmãos, para ser uma fortaleza no meio de uma guerra. Essa é a imagem da família. A imagem de uma fortaleza no meio de uma guerra. A família foi criada, meus irmãos, por Deus para ser um barco, uma embarcação muito bem ancorada no meio de um mar bravio, com altas ondas ao seu redor, com grande tempestade, com grande perigo ao seu redor. A família foi criada por Deus para ser um porto seguro. A família foi criada por Deus, irmãos, para ser um oásis no meio do deserto árido e escaldante. Aquele lugar aonde a gente almeja estar. Aquele lugar aonde a gente deseja estar. A família foi criada por Deus, irmãos, com este propósito. Esta foi a intenção do Senhor quando criou a família. O Senhor, nosso Deus, Ele criou a família, irmãos, para que a família fosse a imagem do que da forma como Ele deseja se relacionar conosco, de forma que a família, ela aponta para Deus. Não é à toa, irmãos, que por todas as Escrituras nós vemos Deus se revelando, páginas após páginas, em figuras familiares. Não é à toa isso. O nosso Deus criou a família para que ela fosse uma imagem, para que ela fosse um símbolo, para que ela apontasse para o próprio Deus. E o salmista, quando ele escreve a respeito do Senhor, no Salmo 46, versículos de 1 a 3, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente, quando? Na adversidade. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, o auxílio sempre presente no meio da adversidade. Por isso, nós não temeremos, embora a terra trema, embora os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O nosso Deus é o nosso refúgio. O nosso Senhor é a nossa fortaleza.
Meus irmãos, a nossa família deveria apontar para isso. Deus criou a família para apontar para este lugar seguro, este lugar firme, este lugar inabalável, este lugar para onde a gente olhasse e a gente tivesse essa percepção de aqui eu estou seguro. Aqui eu estou seguro. Contudo, irmãos, infelizmente, nós precisamos reconhecer que esse não é o padrão que nós vemos e vivemos em muitas famílias ao nosso meio. É ou não é? Infelizmente, esse não é o padrão, irmãos. Pelo contrário, anos após anos, nós temos visto casos de divórcio explodindo por todos os lados, aumentando cada vez mais. Pessoas que não conseguem dialogar dentro de casa. Foi o que a gente viu, por exemplo, na pandemia, quando as pessoas precisavam ficar dentro de casa. E o número de divórcios explodiu porque não tinham o que conversar. Marido e mulher não tinham mais o que falar um para o outro. Não tinham planos para trocar. Não tinham sonhos compartilhados. Cada um tinha o seu próprio desejo, cada um com o seu próprio sonho, olhando para o seu próprio lado. O lar se transformando num ambiente, irmãos, de abuso físico, de abuso emocional, de mentiras, de traições, de decepções, a tal ponto, irmãos, que devido à normalização desses pecados, muitas pessoas, irmãos, estão perdendo o amor e a esperança na família. É o que a gente vê nos jornais. É o que a gente vê conversando com amigos, às vezes, pelas nossas andanças, pelo nosso trabalho. Quantos homens que não querem nem saber de casar. Quantas mulheres que não têm a menor intenção de casar. Porque pela normalização do pecado, irmãos, por estar se tornando cada vez mais comum, as pessoas têm perdido a esperança na família. As pessoas têm perdido o amor por formar uma família. O desejo por formar uma família. Muitas vezes, irmãos, nós racionalmente estamos comprometidos com atribuições nobres, na busca dos nossos sonhos. E nós acabamos esquecendo, irmãos, que a provisão necessária para a família, ela não é apenas financeira. A provisão necessária para formar uma família, irmãos, não é apenas financeira. E talvez aquilo que cada um esteja estabelecendo como objetivo, como alvo, como sonho no seu coração, irmãos, no final, talvez custe mais caro do que o seu próprio tempo, do que o seu próprio esforço. Talvez custe os seus relacionamentos. Talvez este sonho que você tem procurado e perseguido com tanto afinco, talvez no final das contas, meus irmãos, ele não custe só o seu tempo. Ele não custe só o seu esforço, ele custe a sua família. Talvez ele custe os seus filhos. Talvez ele custe o seu casamento. Quando eu estava estudando, irmão, sobre essa palavra, eu me lembrei de uma palestra que eu havia assistido lá na empresa. Uma palestra de um alpinista, um montanhista, muito conhecido, embora eu não me lembre o nome dele agora. Mas ele deu uma palestra e em determinado momento ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele fez uma pergunta para os ouvintes num determinado momento em que ele falou assim: você sabe qual é o maior objetivo do montanhista? Você sabe o que é que o montanhista mais almeja conquistar? Quando ele decide subir uma montanha, você sabe o que é que ele quer alcançar no final? E aí todo mundo falava assim: ele quer chegar lá no cume do monte, né? Ele quer chegar lá no pico da montanha, lá, e olhar aquela imensidão, aquela vastidão. E aí ele falou: não é isso que o montanhista quer. Não é esse o objetivo final do montanhista. O objetivo final do montanhista é descer a montanha, encontrar com os seus amigos e poder ter uma história para contar. Não vale de nada, não vale a pena subir lá no cume da montanha, olhar para aquilo tudo e você não ter ninguém para compartilhar.
Você não tem ninguém para celebrar com você aquela vitória, aquela conquista. Muitas vezes, irmãos, nós projetamos muitos sonhos, mas nós esquecemos de calcular o custo desses sonhos. Nós esquecemos de calcular o que é que eles vão resultar para nós, como é que nós vamos chegar lá, em que condições. A família não é um lugar, irmãos, onde alguém entra com o dinheiro, outra pessoa entra com o trabalho e os filhos são como os clientes consumidores. A família não é esse ambiente. A família, irmãos, ela é muito mais como um corpo, como uma unidade que trabalha junto, uma unidade em que cada um tem o seu propósito, em que cada um tem a sua habilidade, em que cada um deve exercer o seu papel, mas que na ausência de um desses papéis, na falta de um desses papéis, no momento em que um dos membros falha, os outros estão dispostos a assumir o lugar. Quando um dos seus pés se machuca, meu irmão, o outro assume a responsabilidade de conduzir você. É ou não é? Quando um dos seus dentes aparece cárie lá e está doendo, o outro lado da boca assume a responsabilidade por continuar mastigando, continuar se alimentando. Por quê? Porque o corpo todo trabalha para crescer. O corpo todo trabalha para desenvolver. Ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Faltou? Eu estou aqui. Eu vou fazer. Eu estou junto, eu vou fazer. Você nunca viu o seu pé direito acusando o seu pé esquerdo, é ou não é? A sua mão esquerda falando mal da sua mão direita, porque ela trabalha mais do que a mão direita. Mas muitas vezes na nossa casa, irmãos, nós somos assim. Nós somos muito rápidos por apontar. Você não está fazendo o que você deveria fazer. Você está deixando de fazer. Olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Quando nós, irmãos, deveríamos estar ali naquele ambiente comprometidos, uns com os outros. Quando nós deveríamos estar naquele ambiente ali, irmãos, dispostos a auxiliar o outro que talvez esteja com dificuldade de cumprir o seu propósito. Falar dessa família, irmãos, que é um projeto de Deus para nós, falar dessa família que é o sonho de Deus para nós, às vezes parece estar tão distante, às vezes hoje em dia parece ser algo tão distante, que para alguns tem se tornado entediante ouvir. Muitas pessoas, quando muito, apenas consideram falar sobre essa família um discurso bonito. Um discurso bonito que é muito repetido dentro da igreja, mas que é completamente ilusório. Que é um objetivo que não vale nem sequer a tentativa. Algo que a gente ouve. E nossa, que bonito ouvir o que está sendo falado. Que bonito ouvir o que a Bíblia diz. Mas parece ser tão longe, tão ilusório, que não vale nem a tentativa. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo ao jovem Timóteo, alertou ele da seguinte maneira, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Ele disse: saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, soberbos, mais amantes dos seus próprios prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. E aí o apóstolo Paulo fala a Timóteo: afaste-se desses. Afaste-se desses, Timóteo. Nos últimos dias é isso que acontecerá, mas eu digo para você, afaste-se desses. Paulo está nos alertando, irmãos. Assim como alertou Timóteo, ele alerta a nós também. E ele está nos dizendo que esse modelo de vida, ele se tornará cada vez mais comum. Este modelo de vida, como ele descreveu aqui, irmãos, se tornará mesmo cada vez mais comum. São essas as tempestades, são estes os tremores, são estas as ventanias, os ventos fortes que batem na porta da nossa casa hoje em dia. São as mentiras, são as traições, é esse espírito voltado para si mesmo.
É esse espírito muito mais voltado para a satisfação dos seus próprios desejos que nos impedem muitas vezes de ver a importância que tem a nossa família, os nossos relacionamentos. Nos impede de ver para onde eles apontam, para o que Deus quer falar no nosso coração. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria que você fizesse uma avaliação muito sincera. Eu gostaria que cada um de nós fizéssemos uma avaliação muito sincera sobre como você tem desfrutado da sua família. Como você tem aproveitado o tempo que você tem com a sua família. Como você tem aproveitado esse tempo de hoje? Como que você tem desfrutado dela? Ou será que você tem esperado alcançar tantas coisas para só então, num tempo que você nem sabe quando é que vai chegar, poder desfrutar da sua família? Eu quero dizer para você, quando esse tempo chegar, pode ser tarde demais. Quando esse tempo chegar, meu irmão, pode ser que não haja oportunidade de você fazer o que você pode fazer hoje. Nós precisamos, irmãos, fazer essa avaliação. Cada um de nós. Como temos desfrutado da nossa família? O quão importante nossa família tem sido para nós? O quão importante esses relacionamentos têm sido para nós? Qual é o valor que nós temos dado para eles, né? Qual tem sido a sua contribuição, irmãos, para tornar a sua família esse local seguro que Deus planejou? Qual tem sido a sua contribuição? De que maneira você tem contribuído para que a sua família seja um lugar seguro? Esse refúgio no meio da tempestade. De que maneira você tem contribuído para isso? O que você tem feito hoje? Em primeiro lugar, irmãos, eu creio que é importante a gente entender que nós vivemos sob dois tipos de influência. Todos nós vivemos sob dois tipos de influência. A primeira delas, irmãos, é o nosso Deus, que é perfeito. O nosso Deus é perfeito e criou todas as coisas perfeitas. Tudo o que Ele fez é perfeito. Os seus projetos são perfeitos, os seus caminhos são perfeitos, os seus conselhos são perfeitos, as suas ideias são perfeitas. Tudo o que Deus criou, Ele criou para ser perfeito. Em Isaías, o Senhor diz que o ímpio abandone o seu caminho. Isaías 55, a partir do versículo 7. Deus diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa é uma das influências sobre as quais nós estamos vivendo, irmãos. A influência do nosso Deus, que é perfeito, que deseja a todo momento cuidar de nós, zelar por nós, que tem caminhos para nós, que tem planos para nós, que tem projetos para nós, que tem conselhos a nos dar a todo instante. Essa é uma das influências sobre as quais nós vivemos. Por outro lado, meus irmãos, nós ainda vivemos sob a influência do pecado. E nós não podemos negligenciar, irmãos, nós não podemos menosprezar os estragos que o pecado causa em tudo aquilo que ele toca. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, esse conceito, este princípio, da seguinte maneira, quando ele escreve Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 22, ele diz: pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. E agora, irmãos? A questão que fica é, e agora? O que nós faremos? Nós temos diante de nós, a todo momento, dois caminhos. Um é o caminho do Senhor, o caminho perfeito,
o caminho dos seus conselhos para a nossa vida, para a restauração da nossa casa, dos nossos sonhos, do nosso projeto. Outro é o caminho do pecado, o caminho da morte. O apóstolo Paulo diz: na minha mente eu amo o Senhor. Na minha mente eu tenho prazer na lei do Senhor, mas há uma lei nos meus membros que me torna escravo desse pecado. E a questão é, e agora? O que é que nós faremos, irmãos? Nós nos conformaremos? Nos conformaremos com esta lei de pecado que dia após dia tenta nos conduzir para a morte? Que dia após dia tenta destruir a nossa casa? Que dia após dia tenta destruir o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, a nossa vida espiritual? Nós nos conformaremos com isso? Nós olharemos para o lado, para toda essa maldade que tem acontecido e vamos nos posicionar desta forma? É normal, acontece com todo mundo, tem acontecido assim mesmo, então vamos deixar rolar, né? Vamos deixar acontecer. É assim mesmo que devemos nos conformar? É assim mesmo que devemos nos portar, irmãos? Ouvindo as verdades eternas do Senhor, os projetos maravilhosos que Ele tem a nosso respeito. Mas quando saímos da igreja, olhamos para a realidade e a lei do pecado fala mais alto. A lei da autossatisfação fala mais alto. Parece tão difícil. E nós nos conformamos em manter o mesmo ritmo. Paulo não termina a sua carta por aí, irmãos. Paulo não termina a carta nesse texto. No capítulo 8, versículos 1 e 2, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, de fato existe uma lei nos meus membros e nos seus, que tenta a todo momento nos sugar e nos puxar de volta para uma vida de pecado, para uma vida de tristeza, para uma vida de desesperança. Mas, meus irmãos, foi para isso que Deus enviou o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos libertar através da lei do Espírito da vida, nos libertar desta lei de pecado e de morte que age contra o nosso corpo. Irmãos, nós precisamos crer no nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele pode nos salvar, que Ele pode salvar a nossa família, que Ele pode salvar o nosso relacionamento, que Ele pode intervir aonde nós não conseguimos enxergar. Em outro texto ainda muito conhecido, Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, não se conforme com essas coisas, mas através da palavra, através de meditar na palavra do Senhor, num relacionamento verdadeiro com o Senhor, transforme-se, transforme a si mesmo, para que nós possamos experimentar qual é a perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está nos desafiando, irmãos, a não nos conformarmos, a não aceitarmos sobre a nossa vida e a nossa família essa verdade que o mundo tenta imprimir sobre nós. Nós precisamos entender, irmãos, que em muitos casos nós não vivemos a vontade de Deus para a nossa vida, mas as consequências das nossas próprias decisões pecaminosas. Tem muita gente, irmãos, que muitas vezes se conforma, se agarrando àquele versículo bíblico, né, que diz que nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade do Senhor, né? Mas eu preciso te dizer, irmão, que nem versículo bíblico isso é. Nem versículo bíblico isso é, meu irmão. Creia no Senhor, meu irmão. Não se conforme. Muitas coisas que nós vivemos na nossa vida, irmãos, nós não vivemos porque é a vontade de Deus, não. Ainda que Ele esteja permitindo que a gente passe por aquilo. Muitas vezes o que nós vivenciamos no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, irmãos, nós vivenciamos porque aquilo é fruto da nossa decisão pecaminosa, da nossa obstinação por fazer o que a gente quer fazer e ponto final. O nosso Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, irmão, para converter os nossos corações.
para converter os nossos corações, de estarmos centralizados nas nossas próprias vontades e olharmos para a vontade dele para a nossa vida. Foi para isso que o nosso Senhor enviou Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por nós. Deus quer que nós saibamos, irmãos, que não precisa ser do jeito que está sendo. Como nós lemos ali no profeta Isaías, quando ele diz: volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. O nosso Deus, irmãos, está sempre à disposição para nos perdoar. Ele está sempre olhando por nós, ele está sempre disposto a nos perdoar, a estender as mãos, ele está sempre com os braços estendidos. Nós precisamos é crer, irmãos. Nós precisamos é parar de focar na nossa vontade, no nosso desejo. E confiar mais na vontade do Senhor para a nossa vida. Confiar mais nos conselhos do Senhor para a nossa vida. Confiar mais naquilo que Ele fala que vai dar certo. E que às vezes a gente olha e fala, não é possível que isso vai dar certo. Eu perdoar aquele cara que fez aquilo, não é possível que isso vai dar certo. Você não sabe o que ele fez comigo. Ele fez isso, aquilo e aquilo outro. Não tem como dar certo, não tem como eu perdoar. Meu irmão, creia no Senhor. Converta o seu coração da tristeza para o Senhor. Converta o seu coração da amargura para o Senhor. Converta o seu coração do medo para o Senhor, meu irmão. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento, irmãos. Deus nos chama para converter os nossos corações para Ele, mas, em consequência disso, converter o nosso coração para a nossa família. Deus está nos chamando, irmãos, para convertermos o nosso coração para a nossa família. Deus está chamando você que é pai a converter o seu coração para os seus filhos. Deus está chamando você que é esposo, meu irmão, a converter o seu coração para a sua esposa. A parar de apontar o seu coração e os seus olhos para outros lugares, para outros lados, para outras direções. Converta, meu irmão, o seu coração para a sua esposa. Esposa, converta o seu coração para o seu marido. Converta o seu coração para o seu marido. Não permita, minha irmã, que as agruras, que as decepções, que as tristezas façam você mudar de direção. Façam você duvidar de que está na direção certa. Não, minha irmã. Converta o seu coração para a sua família. Você quer tornar a sua família um lugar seguro que Deus sempre planejou que ela fosse? Então decida isso hoje, meu irmão. Decida isso hoje. Quando nós nos convertemos a Deus, meus irmãos, uma das primeiras atitudes que nós tomamos é qual? O batismo. É ou não é? Fizemos isso há poucos dias. Um momento tão lindo, tão maravilhoso, irmãos. Um momento em que aqueles que se converteram ao Senhor estão declarando o quê? O que é que a gente declara quando a gente se batiza, irmãos? Não fiquem tímidos não, irmão. Não estou brigando, não. Estou só perguntando. O que é que a gente declara quando a gente se batiza, irmãos? Que a gente crê em Jesus. A gente declara que a gente morreu para o mundo e viveu para Cristo, não é? O batismo é exatamente isso, meu irmão. É declarar que a partir de agora, é declarar para todos aqueles que estão nos assistindo. É como se você estivesse dizendo de uma decisão que você já tomou no seu coração anteriormente e você está querendo declarar ela para todos aqueles que estão assistindo, dizendo: eu morri para o mundo. Eu quero viver para Cristo. Eu morri para o meu pecado, eu quero viver para Cristo. Isso é o batismo, irmãos. É isso que acontece quando a gente se converte. A gente se batiza para declarar para as pessoas e dizer para elas: olha, você lembra de mim? Da vida que eu tinha antes, de como eu vivia anteriormente? Pois eu quero que todos aqui saibam que eu morri para o mundo e eu vivo hoje para Cristo. Converter o nosso coração para a nossa família, meus irmãos, também implica no mesmo desafio. Converter o nosso coração para a nossa família, irmãos, implica no mesmo desafio.
na mesma disposição de morrer para si mesmo, de morrer para projetos pessoais que te distanciam da sua família. E aqui, irmãos, eu não quero que ninguém me entenda mal. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que ter sonhos pessoais específicos seja pecado ou seja errado, meus irmãos, mas que você deve calcular cuidadosamente o custo dos seus sonhos. Você deve calcular cuidadosamente o custo dos seus sonhos, irmãos, para que você não tenha uma surpresa muito desagradável quando você chegar lá. Lembre-se de uma coisa, irmãos, será que vale a pena chegar no cume da montanha e não ter ninguém para celebrar com você? Será que isso vale a pena? Será que vale a pena chegar lá em cima para admirar aquela vastidão e não ter ninguém para celebrar com você? Porque no meio deste caminho você pisou nessas pessoas, por considerá-las naquele momento talvez um fardo. Será que vale a pena? Será que vai valer isso tudo mesmo quando você chegar lá? Eu acredito que não, irmãos. Quando eu falo de fazer os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais morrerem, irmãos, eu não estou falando que é pecado tê-los. Eu tenho muitos. Eu tenho muitos. Mas nós não podemos jamais permitir, irmãos, que os nossos sonhos matem aquelas pessoas que nós amamos. Matem espiritualmente as pessoas que nós amamos. Matem emocionalmente as pessoas que nós amamos. Nós não podemos permitir isso, irmãos. Não foi para isso que que Deus nos chamou, irmãos. Não foi com esse propósito que Ele estabeleceu a família. Deus não estabeleceu a família, irmãos, como um grupo de pessoas para você usar para alcançar os seus objetivos. Deus estabeleceu a família, irmãos, como um grupo de pessoas para celebrar junto com você. Para estar junto com você, para caminhar junto com você, para vencer junto com você, para subir no cume dessa montanha junto e contemplar a vastidão da criação junto com você. Jesus nos ensinou isso, irmãos, da seguinte maneira, quando Ele escreveu Mateus 16, 24 a 26, quando Ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? E aqui eu complemento, irmãos. Quando chegar lá em cima, o que você terá para dar em troca da família que você perdeu? Dos relacionamentos que você perdeu? Daquilo que ficou para trás? Dos momentos preciosos que você poderia ter desfrutado e não desfrutou? O que é que vai valer tanto? O que é que vai ser tão significativo a ponto de valer tanto quanto os momentos que você pode desfrutar hoje? Eu estou vendo um casal ali tão lindo com um bebezinho. Esse bebezinho, irmãos, daqui a 5 anos já passou, já está quase do tamanho da irmã ali. Correndo para todo lado. Quantas experiências, quantos momentos preciosos, quantos sorrisos, quantos abraços. A vida passa tão depressa, irmãos. Às vezes eu olho para os meus filhos e eu vejo a Azaf maior do que Leandra já. E me dá vontade de participar de cada segundo para não perder nenhum deles. Às vezes nós deixamos de dar valor a essas coisas, irmãos. Nós estamos cegos por tantas outras coisas na nossa vida. Cegos por tantos tipos de sucesso que esquecemos do sucesso da nossa família. Esquecemos do sucesso daqueles que estão conosco. Esquecemos de trazê-los junto conosco para desfrutar também do nosso sucesso. E para também celebrarmos dos sucessos deles. A vida passa muito depressa, irmãos. Não tem tempo a perder, nenhum de nós. Nenhum de nós temos tempo a perder. De forma que você que é esposo, meu irmão, você que é pai, ame a sua família.
Dedique a ela mais do que o dinheiro que você tem. Não dedique a sua família uma parte do seu dinheiro, não. E nem mesmo ele todo. Meu irmão, dedique o seu tempo para a sua família. Dedique o seu tempo para a sua família. Dedique a sua atenção, meu irmão, para a sua família. Dedique o seu carinho, meu irmão, para a sua esposa. Dedique o seu carinho para o seu filho. Dedique os seus ouvidos à sua família. Meu irmão, dedique a sua sabedoria para os seus filhos. Dedique a sua sabedoria para eles. Meu irmão, em nome de Jesus, dedique a sua presença para eles. Dedique a sua presença para eles. Você é importante no seio da sua família. E eu estou falando de forma tão veemente, meus irmãos, porque eu sei que nenhum de vocês irá negar também. O quanto nós temos sofrido de um trauma de masculinidade nos nossos dias. De uma crise de hombridade, de homens ausentes das suas casas. E nós só sabemos botar culpa em governos, culpa nisso e culpa naquilo. Somos nós que estamos ausentes das nossas casas, meus irmãos. É a nossa presença de pai. A nossa sabedoria, o nosso conhecimento, o nosso carinho, o nosso braço forte abraçando o menino ali, ó, dando confiança para ele. O nosso braço forte abraçando as nossas filhas e dizendo para ela, olha, você tem um pai junto de você. Dedique seu tempo, irmãos. Dedique a sua presença na sua casa. Não menospreze isso em nome de Jesus. É preciso a gente abrir os olhos, irmãos. Decida e se comprometa. Decida e se comprometa a tornar a sua família esse lugar seguro que nós falamos. Não dê ouvidos ao que o mundo tenta te dizer. Não dê ouvidos ao que o mundo está tentando imprimir na sua mente. Decida hoje, meus irmãos, a tornar a sua família esse local seguro que Deus sempre sonhou que ela fosse. Você que é mãe, você que é esposa, eu quero primeiro parabenizar você, porque é o dia das mães hoje, né? Parabenizar e reconhecer o esforço de vocês, mulheres. De fato, é preciso tirar o chapéu. Eu já estou sem chapéu e sem cabelo. É preciso tirar o chapéu para vocês, minhas irmãs. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus supra cada necessidade que vocês tenham. Que Deus possa dar força aos seus braços, às suas pernas. Vigor. Vigor também à sua mente, ao seu coração. Não desanime no meio das diversidades, não, minha irmã. Ame a sua família. Ame toda ela. Ame toda a sua família. Ame o seu marido, minha irmã. Ame o seu marido. Se dedique ao seu marido. Se dedique a ele. Não aceite, minhas irmãs, não aceite o tanto de lixo, o tanto de sujeira que o mundo tem tentado imprimir na vida das mulheres hoje em dia. Não aceite, minha irmã. Não retroceda. Não abra o seu coração para essas mentiras. Ame o seu marido, minha irmã. Dedique sua vida ao seu marido. Continue dedicando sua vida aos seus filhos, minhas irmãs. Continue dedicando a eles o seu amor, o seu esforço, o seu trabalho, que é árduo sim e a gente reconhece. Continue dedicando. Eu quero dizer para você, minha irmã, que priorizar, e eu digo isso nas palavras da minha esposa, porque aprendi isso com ela. Priorizar o seu esposo, priorizar os seus filhos, priorizar a sua casa, não diminui quem você é. Dar a prioridade ao seu esposo, aos seus filhos, à sua casa, isso não diminui, minha irmã, quem você é. Não faz de você alguém menos importante, minha irmã. Isso só fortalece o papel precioso que Deus te deu de ser a guardiã do seu lar. Deus deu um papel para você, minha irmã, de ser a guardiã do seu lar. Não é por menos que nós vimos a mão do Senhor agindo nesse testemunho tão lindo que a gente ouviu hoje aqui.
Uma mãe guardiã do seu lar. Uma mãe inconformada com aquilo que a realidade tentou dizer para ela. Não desista, minha irmã. Não desista em nome de Jesus. Ame sua família, defenda a sua família. Defenda com as unhas, com os dentes, com os braços, com as pernas. Defenda, minha irmã, a sua família. Não desista dela. Se você acha, minha irmã, que o seu esposo não está te enxergando, que os seus filhos não estão enxergando o seu trabalho, que a sua família não está vendo o que você faz, saiba que Deus está te observando, sim. Deus está te observando cada instante da sua vida. Deus sabe o esforço que você tem feito. Deus conhece o esforço que você tem feito. Deus conhece o seu coração. Ele sabe a dificuldade, a tristeza, a vontade de chorar tantas vezes. E o quanto você tem sido forte. Deus sabe, Ele vê, Ele está vendo, minha irmã. Saiba disso. Deus está vendo, Ele está com você. Você é valiosa aos olhos dEle. Você é preciosa aos olhos dEle. Ele zela pela sua vida, Ele tem cuidado da sua vida, meu irmão. Não desista da sua família. Você que é filho, você que é irmão, eu quero dizer para você, meu irmão, ame a sua família. Honre o seu pai, meu irmão. Honre a sua mãe. Não importa se você está achando que eles já são ultrapassados, se você já está nessa fase da vida. Deixa eu dizer para você, vai chegar uma outra fase ainda na sua vida em que você vai querer voltar atrás e ouvir novamente os conselhos. Porque você vai dizer, estava tudo certo. E eu é que pensava que estava correto. Honre o seu pai, meu irmão. Honre a sua mãe. Respeite-os. Obedeça-os. Obedeça-os. Faça isso para glorificar o nome do Senhor. Se não é por eles, se há mágoa e tristeza no seu coração em relação a eles, meu irmão, faça por Deus. Faça porque você ama a Deus e você quer entregar o seu melhor então a Ele. Faça isso e veja se Deus não vai derramar grande bênção na sua casa. Veja se Deus não vai transformar o seu coração e também o coração do seu pai. Ame a sua família. Meu irmão, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não ache que você sabe de tudo. Que os tempos são modernos e as coisas agora são diferentes. A Bíblia diz que tudo se repete. Que tudo se repete. Que a história é sempre assim. Aquilo que foi ontem, passou um tempo, deixou de ser, hoje já é de novo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ouça, meu irmão, o conselho da sabedoria. Leia lá Provérbios capítulo 8. Que texto lindo. A sabedoria clamando a todos quantos possam ouvi-la. Dizendo, olha, é comigo que está o engrandecer. É comigo que está o sucesso. É comigo que está a verdadeira riqueza, que não se restringe apenas a ouro ou a prata. Dê ouvidos aos conselhos da sabedoria, meu irmão. Você que é jovem, você que é novo, você que é nova, ame a sua família. Não despreze os seus pais. Não despreze a sua casa. Não despreze os seus irmãos. Nós estávamos falando disso aqui na sexta-feira, pastor. De como que às vezes nós tratamos tão bem as pessoas do lado de fora, mas o nosso irmão, a gente não consegue dar um abraço. O nosso irmão, a gente não consegue aceitar que ele trisque o dedo na gente, que ele passe uma mãozinha no rosto. Ame sua família. Defenda a sua família. Respeite o seu irmão. Celebre as conquistas dos seus irmãos. Esteja junto com eles para celebrar as vitórias. Esteja junto com ele também, irmãos, para chorar pelas derrotas, para abraçá-los, para dizer para ele, nós estamos juntos, cara. Você perdeu, eu também perdi. Mas nós vamos ganhar daqui a pouco. Celebre com os seus irmãos. Dê valor aos seus irmãos. Valorize os seus irmãos. E que assim, meus irmãos, nós possamos guardar a nossa família.
que nenhuma armadilha do inferno, que nenhuma intenção do inferno, que nenhuma palavra do inferno possa prevalecer contra nós, meus irmãos. Deus estabeleceu princípios perfeitos para tornarmos a nossa família um lugar seguro. Se nós tentamos com a nossa própria força do braço, irmãos, nós fatalmente falharemos. Mas eu quero dizer para você, creia no Senhor. Creia no Senhor, é Ele quem vai nos dar a vitória. É Ele quem vai fazer com que a gente possa viver na nossa família esse ambiente de paz, esse ambiente seguro, esse ambiente feliz, esse lugar para onde a gente deseja a todo custo voltar no final do dia. Que nós possamos construir famílias assim, irmãos. Não só para o nosso próprio benefício, mas principalmente para que através da nossa vida e através da nossa família, o nosso Senhor seja glorificado. O nome do nosso Deus seja glorificado. O nome do nosso Deus seja exaltado por todos aqueles que olhem para nós. Por todos aqueles que andem ao nosso redor, porque percebem a diferença. Porque desejam alcançar aquilo que nós também alcançaremos. Mas talvez, irmãos, possa ter alguém aqui hoje que depois de tudo que nós falamos, ainda esteja sem nenhuma esperança. Talvez tantas coisas já aconteceram, tantos traumas, tantas decepções, tantas brigas, tantas traições, tantas mentiras, tristezas agudas, profundas, causadas por pessoas que deveriam ser canal do amor de Deus para a sua vida. Talvez depois de tudo que nós falamos aqui e declaramos aqui, talvez ainda hajam pessoas aqui entre nós assim, desesperançosas, que não acreditam que isso vai dar certo, que ainda estão achando que não passam de palavras. Em Isaías capítulo 49, irmãos, a partir do versículo 14 até o 16, diz o seguinte: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. A Bíblia fala de uma cidade que estava dizendo isso: o Senhor me desamparou. Não. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Eu já vivi tempo bastante para saber que a verdade, que a realidade é muito mais forte. Que a realidade é muito mais pesada. Não. Não me venha com essa conversa, porque eu não vou acreditar. E está dizendo: o Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou. O Senhor não me ouve, Ele não atende o meu clamor. As pessoas de quem eu mais esperava amor, as pessoas de quem eu mais esperava cuidado, as pessoas de quem eu mais esperava uma palavra de encorajamento, foram elas as primeiras a me ferirem, a me machucarem, a me maltratarem, a me humilharem. Foi isso que aconteceu, Júlio. O Senhor me desamparou, o Senhor me abandonou. Nesse texto, meus irmãos, o Senhor declara: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Será? Será que uma mãe pode esquecer do filho que mama e não ter compaixão daquele filho a quem gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. É isso que Deus quer dizer para você nessa noite, meu irmão. Ele não se esqueceu de você, não. Ele viu o que aconteceu com você e ele chorou. Ele viu o que aconteceu, o que fizeram com você, meu irmão. E aquilo não foi a vontade dele. Nunca foi a vontade dele que aquilo acontecesse com você. Aquilo aconteceu com você, meu irmão, por causa do pecado. Por causa dessa desgraça que o pecado causa na nossa vida e na vida de tantos que estão ao nosso redor. Mas ele diz: embora a mãe possa esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de vocês. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Jesus gravou você, meu irmão, nas palmas da mão dele. É isso que ele está falando.
Presta atenção, meu irmão. Ele escreveu isso aqui, quem escreveu isso aqui foi Isaías. Intermediado por Deus, antes de Jesus ter vindo. Ele já estava dizendo aqui o que ele faria por mim e por você. Ele está dizendo para você, ainda que a sua mãe, que a mãe que gerou, esqueça do filho, eu não me esquecerei de você. Eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. O seu nome está gravado na palma das mãos do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Deixa Ele transformar o seu coração. Deixa Ele remover essa angústia. Deixa Ele remover a tristeza. Deixa Ele remover a falta de perdão. Deixa Ele remover o mal que foi causado contra a sua vida. Será que o sacrifício que Ele cometeu naquela cruz, irmãos, é suficiente para pagar o preço daquilo que fizeram contra você? Talvez alguém te magoou e você esteja triste porque ele não pagou. Ele fez aquilo comigo e ele saiu sem pagar. Eu fui o prejudicado. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, deixe o sacrifício de Jesus pagar por isso. Deixe que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz pague esse preço. Cubra essa dívida. Essa dívida que tem te oprimido, essa dívida que tem feito você viver talvez arrastado com essa mágoa, com esse pesar no seu coração. Meu irmão, deixa o sacrifício de Jesus pagar. Em nome de Jesus. Aquilo que o seu pai fez contra você. A falta que talvez a sua mãe teve com você. As ofensas, as humilhações que talvez um irmão fez com você. Meu irmão, não vale a pena viver uma vida inteira apegada a estes sentimentos. Não vale a pena, meu irmão. Eu não estou aqui hoje para questionar o que aconteceu. Muito menos para justificar o que aconteceu. Aconteceu, meu irmão, aconteceu. Foi ruim. E como eu falei, Deus viu. Deus estava com você no momento em que aconteceu. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe do seu coração, do quanto você chora. Ele não é negligente na sua dor. Não foi isso que Ele planejou que você passasse, não, meu irmão. Mas Ele quer que você vença isso. Ele está do seu lado. Ele está do seu lado, meu irmão. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer te abraçar. É Ele que quer dizer, olha, o seu pai fez isso, mas eu sou o seu pai maior. Talvez esteja alguém aqui hoje, irmãos, que reconhece que quem maltratou foi você mesmo. Que o responsável pela ferida, pela dor, seja você. Que é você que tem causado tudo isso na sua família. E talvez por isso você se culpe todos os dias. E sinta vergonha de tudo que fez, vergonha de ter agido da forma como agiu. E essa vergonha talvez impeça você de voltar atrás. Essa vergonha talvez esteja te impedindo de voltar atrás e se posicionar. Por causa do seu orgulho, por causa da sua reputação. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que se você tem arrependimento no seu coração, verdadeiro, genuíno, se você tem arrependimento genuíno no seu coração por aquilo que você fez, eu digo a você que as palmas da mão de Cristo foram gravadas com o seu nome também. Há provisão de perdão do Senhor para a sua vida. Há provisão de perdão do Senhor para você. E hoje é o dia de você se arrepender. Não é amanhã, não é depois quando você voltar para sua casa. É hoje, é agora, meu irmão. Agora é a hora de você se arrepender. Está na hora, meu irmão, de abrir mão dessa culpa.
Está na hora de abrir mão deste fardo. Está na hora de voltar atrás, assumir o que fez e corrigir. Talvez muita coisa você não vai recuperar da forma como estava antes. Mas deixa que Deus use você para abençoar a sua família. Talvez hoje você não pode voltar para aquela família que foi destruída. Mas deixe Deus usar você para abençoar a família que você está agora. Não deixe que esse ciclo se repita em uma nova família, em novos relacionamentos. Mas que a palavra do Senhor te transforme, meu irmão. Mude você, mude o seu coração, mude a sua mente. Não há vergonha, meu irmão, em voltar atrás e fazer o que é certo. A vergonha é continuar eternamente fazendo o que é errado. E deixar de desfrutar aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Então arrependa-se. Arrependa-se nessa noite. O seu nome está nas mãos do Senhor Jesus, mas não está lá para acusar você. Jesus escreveu os nossos nomes nas mãos dele, meus irmãos, mas não foi para nos acusar. Não foi para um dia virar para nós e falar: tá vendo aqui o seu nome aqui na minha mão? Olha só que eu tive que passar por você. Não, meu irmão. Jesus não escreveu o nosso nome nas mãos dele para nos condenar. Jesus escreveu o seu nome na mão dele, meu irmão, porque ele quer te salvar. Porque ele quer te resgatar. Meu irmão, é porque ele te ama. Ele te ama. Ele quer tirar você da situação difícil. Ele quer resgatar você de uma vida destruída, de relacionamentos destruídos. Uma vida que talvez por fora pareça ter tanto sucesso, mas que onde os relacionamentos estão completamente destruídos. Deus quer resgatar você, irmão. Deus quer resgatar os seus relacionamentos, resgatar a sua família. Deus quer resgatar a sua família. Seja você esse canal. Seja você esse canal, meu. Talvez você olhe e você diga: ah, Júlio, mas na minha família não tem como. Os meus pais não vêm para a igreja. Meu irmão não vem para a igreja. Minha esposa não vem. Meu marido não vem, Júlio, para a igreja. Seja você o canal da salvação, meu. Seja você o canal dessa salvação. O canal dessa transformação. Não desista. Seja você o canal dessa transformação. E eu gostaria, meus irmãos, de dar a oportunidade, se há alguém aqui em nosso meio, que porventura queira hoje assumir esse compromisso com a sua família. Se há alguém aqui em nosso meio hoje que reconhece que precisa de uma transformação na sua família, nos seus relacionamentos, que precisa tomar decisão, uma decisão diferente nas atitudes que tem conduzido a sua família, eu quero convidar você para nós orarmos juntos hoje à noite aqui. Se tem aqui alguém assim aqui em nosso meio, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente, para que nós pudéssemos orar juntos. Tem alguém assim? Tem alguém hoje aqui que queira orar pela sua família? Que queira clamar pela sua família? Que não está conformado com a forma como vocês têm vivido, mas que queira viver de maneira diferente? Eu queria dar essa oportunidade hoje. Tem alguém assim entre nós? Não fique envergonhado não, meu irmão. Não temos ninguém aqui para julgar. Não tem ninguém aqui para criticar. Nós estamos aqui para orar junto. Nós somos uma grande família no Senhor Jesus Cristo. Se não temos, irmãos, eu gostaria de pedir. Richard, eu vou orar por você, tá? Mas eu gostaria de pedir que nós ficássemos de pé. E eu gostaria de pedir que as famílias se reunissem nesse momento.
Reúna os seus filhos. Reúna a sua esposa. Fica pertinho aí. Se os seus pais não estão aí, reúna-se com seu irmão, com seus irmãos. Por favor, venha. Reúna com seus irmãos. E nesse momento, irmãos, eu quero pedir para os pais que estão aqui, que você ore com a sua família. Que você lidere essa oração. Que você abençoe a sua família. Eu quero pedir que você, pai, assuma, ou pelo menos renove hoje, este compromisso seu com a sua família. Renova. Ora sobre a sua esposa, ora sobre seus filhos. Menciona para eles o quanto eles são preciosos para você. Se você está com os seus irmãos aqui, então, irmão mais velho ou irmão mais novo, vocês decidem aí. Ore um pelo outro. Ore. Peça ao Senhor que renove a cada dia a aliança que vocês têm uns com os outros. Que o inimigo, que o dia a dia não possa jamais roubar a alegria, o prazer de vocês viverem juntos. Irmãos, que essa seja uma verdade todos os dias da vida de vocês. Que esse momento faça parte do seu dia a dia. Oh, Jesus, quão precioso é o teu nome, Deus. Pai, muito obrigado por esse momento que estamos vivendo aqui hoje. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para clamar que o teu Espírito Santo possa converter, ó Deus, o nosso coração para a nossa família. O coração dos pais, o coração dos filhos, do marido, da esposa. Deus, que nós estejamos, ó Pai amado, não apenas acumulados dentro de uma casa, Senhor, mas que os nossos olhos estejam voltados uns para os outros. Que o nosso coração, Deus, que o meu coração esteja voltado para a minha esposa. Que a minha esposa e o coração dela estejam voltados para mim. Que o meu coração esteja voltado para os meus filhos, Deus, e o coração dos meus filhos voltado para o meu. Oh Deus, que sobre nós, ó Pai amado, o Senhor possa derramar a tua bênção. O Senhor possa nos fazer uma terra fértil, Deus querido. O Senhor possa nos fazer um lugar seguro, Pai amado. Deus, que nós estejamos muito bem firmados numa rocha inabalável que é o Senhor. Na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, que é a tua palavra, que é os teus princípios. Pai, como igreja, nós estamos aqui orando, ó Deus, pelas nossas famílias, clamando, ó Deus, pelas nossas famílias. Meus irmãos estão aqui, ó Deus querido, clamando pelas suas famílias, ó Deus querido. Nós queremos dizer que com isso, Pai amado, nós cremos nas tuas palavras. Nós cremos nos teus princípios. Nós cremos no teu conselho, Deus querido, que é maravilhoso, que é precioso, que restaura, que transforma. Ó Deus, acampa os teus anjos ao redor de cada família aqui neste momento. Deus, faz cair por terra toda a seta inflamada do inferno, Pai. Que em nome de Jesus, contra a nossa casa, contra a nossa família, Senhor, nenhum mal possa prevalecer. Nenhuma palavra, ó Deus querido, de maldição possa prevalecer contra nós. Deus, mas que sobre nós possa transbordar as tuas bênçãos, transportar a tua presença, Deus querido. Ó Pai, que nós possamos impactar a muitos, Senhor. Que nós possamos impactar a muitos, ó Deus, com a tua presença, com o teu amor, Deus querido. Que o Senhor transborde através de nós as tuas ricas bênçãos, Deus querido. Para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que estão sedentos, para todos aqueles que estão necessitados nesse momento, ó Deus querido, das tuas palavras de vida. Vivendo momentos de morte, ó Deus, em seus relacionamentos. Oh Deus,
Oh Deus, nós clamamos, ó Deus. Clamamos a começar pela família de cada um de nós. Faz isso em nossa igreja, Senhor. Faz isso nas outras igrejas da nossa cidade. Faz isso, ó Deus amado, aqui no nosso estado, ó Deus querido, no nosso país. Essa transformação, ó Deus querido, nos ajuda, Pai amado, a rejeitar todos esses sofismas, todas essas mentiras, ó Deus querido, que o mundo tenta imprimir sobre nós. Oh Deus querido. Oh Deus querido, nos faz compreender que o nosso valor está em Ti, Pai. O nosso valor, Deus, não está naquilo que nós fazemos. Não está no trabalho do nosso braço, Deus querido. O nosso valor está em Ti. O nosso valor está em Ti. Oh Deus, abençoa-nos. Que em nome de Jesus nós possamos viver essa verdade, Deus, todos os dias. Todos os dias. Que isso seja o prazer do nosso coração, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Ti.